Ela não Boa fala... tarde. Oxi! Quem era o atacante que ela citou o gol? Quem era, Chico? Quem era? Não lembro. Ó, vai começar Sem começar. Era bom se fosse ao vivo, né? Era bom se fosse ao vivo. O programa vai começar assim, sem ser... Manda de novo, não. Sem cortar, não. Que tempo é outro. Tá tendo ADR. Boa tarde, está começando mais uma edição do Diário do Esporte. Hoje, o Diário do Esporte mais que especial neste feriadão, Dia do Trabalhador. E a gente começa o programa mandando um abraço a todos que fazem o Brasil girar, especialmente no esporte. Eu sou o Jamile Romano e convido você a assistir o melhor programa esportivo da região norte. Não é isso mesmo, Chico Pontes? Boa tarde. Boa tarde, Jamile Romano. Meu parceiro Tony Muniz. Você tá bem? Muito bem agora. 01, Márcio Nunes. Grande Leôncio Carioca. Raimundão. Psicóloga Vitória. Nosso convidado, Pastor Jesus. Dia abençoado, 1º de maio, Dia do Trabalhador, que não pode comprar mais nenhum ovo. Está no ar. Diário do Esporte, o programa atormentado e cobiçado da galera criana. Estamos juntos para o que der e vier. Volta aí, Jamile Romano. É nóis, blogzinho. Boa tarde, Antônio Muniz. Boa tarde, Jamil. Boa tarde, Chico Pontes, Márcio Nunes, demais integrantes da equipe. Boa tarde, Jesus. Tem companhia melhor do que Jesus? Não. Tem Jesus hoje. Só Jesus na causa, meu. Tem Jesus hoje. Dia do trabalho, Dia meu. do trabalho. Você sabe que todos os trabalhadores trabalham de janeiro até maio para pagar imposto. A partir do dia 1º de maio, a partir de hoje é que os trabalhadores começam de fato a ganhar dinheiro para si Não próprios. pode nem comprar um ovo hoje. Pode não, nem ovo, nem café. Tem gente fazendo empréstimo, né? Tem financiamento aí, linha de crédito especial para comprar de ovo e compra de café. Faz o Hélio, vamos que vamos. Isso aí. Como os meninos já falaram no programa de hoje, a gente vai conversar com o Jesus Silva, que é coordenador do Acre Esporte. Não é isso, Jesus? Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Jamile. Boa tarde, Chico Ponte. Boa tarde, Antônio Muniz. Boa tarde a todos os telespectadores que estão assistindo nós nesse programa maravilhoso. Jesus, primeiro conta pra gente como aconteceu essa parceria entre o Acre Esporte e o Plástico, porque, pessoal, para quem não sabe, o Acre Esporte vai representar o Plástico, né, Jesus, no campeonato agora sub-20, que deve começar amanhã, na sexta-feira, se novamente não for adiado devido às chuvas. Então, Jamile, e a todos que estão em casa, para quem conhece um pouco da minha história, já em 2019 a gente fizemos uma parceria com o Plástico Castro, uma pessoa do Dr. Renato Garcias, e tivemos inclusive uma boa competição, né? O Plástico ficou em 3º lugar na competição sub-20. E os tempos passaram, a gente tocamos o nosso projeto, o projeto Jogo da Vida, realizado pela Associação Acre Esporte ali na Baixada da Sobral. E Rio Branco sabe do nosso trabalho, Rio Branco conhece a responsabilidade com que nós trabalhamos ali na Baixada. E o doutor Renato também sabia desse trabalho, né? Sabe desse trabalho. E aí ele, de pronto, nos convidou para fazer essa parceria mais esse ano. E enfim, está fechada a parceria. E nós estaremos representando, se Deus quiser, o Plástico Castro com muita honra, com muito respeito à camisa do Tigre do Abunã. Professor Jesus, grande pastor, eu não sei se é do seu conhecimento que o Plácido de Castro está vivendo um momento de disputa de eleição, né? Um grupo comanda o clube, que é o grupo do Dr. Renato Garcia, médico, gente boa. E agora, Jesus, segundo o Júnior Mesquita, que é da comissão técnica do Plácido de Castro,
eles estão fazendo um movimento para disputar a eleição. Você sabe disso? Não? Bom, Chico, eu particularmente, eu estou me detendo apenas na parceria que foi formalizada referente à competição do Sub-20. Mas eu até conversei um pouco com o Renato a respeito dessa situação do plástico, né? A informação que eu tenho é que o presidente Renato ainda tem 2 anos de mandato, né? Acho eu que não é nem para estar se discutindo a respeito disso, né? Uma vez que ele ainda tem 2 anos de mandato, né? Até onde eu sei, e só se eu estiver enganado a respeito disso. Mas, caso contrário, tem que se respeitar os 2 anos de mandato dele ainda, né? E a partir daí, acho que é um pouco parecido com essa guerra da federação que está aí, né? Enfim, mas até onde eu sei, ele permanece na direção do clube. Há ali todo um conceito da esposa dele, até conversei com ela, ela até apoia ele, mas acha que ele não teria necessidade de estar na frente do clube. Mas ele gosta muito do futebol, o doutor Renato é um cara que gosta muito do futebol e está envolvido por conta disso. Então, até onde eu sei, ele vai terminar o mandato dele e se ele vai disputar a reeleição novamente, eu já não sei. Esse Chico gosta de uma polêmicazinha, né, Chico? Muniz? Eu não gosto de ficar escamoteando nada, não. Prefiro. Não, veja, eu estou falando isso nada a ver. Vou fazendo apenas introdução da pergunta que eu vou fazer. Eu prefiro pautas positivas. Mas uma coisa me chamou a atenção na semana passada, e aí eu quero conversar contigo sobre isso. Levando em conta o trabalho que você fez. Por onde você passou, você é um cara sério, você é um cara dedicado. Não se discute isso, isso é indiscutível. E aí eu fiquei preocupado com alguns comentários que eu vi de alguns dirigentes lá do Plácido de Castro em relação à decisão tomada pelo presidente Renato. Certo. Quando te convidou para voltar a comandar o time. Então não tem como negar. Tem um clima lá, sim. Tem um climão por lá. Não sei porquê, mas tem. Como é que você pretende administrar isso? E a segunda pergunta, isso não pode, de certa forma, desnortear o teu trabalho? Tem gente que é contrário à sua entrada? Ou pelo menos, como aconteceu? Chico, é o seguinte. Muniz é o seguinte. De fato, existe esse descontentamento, né? Esse fogo aceso, na verdade. Mas assim, eu estou seguindo a seguinte linha. Acionei o botão do nada a ver comigo, né? Eu fui convidado por quem tem autoridade para convidar, que é o presidente. Você entrou no modo nada a ver. Modo nada a ver, né? E eu estou focando na responsabilidade de poder representar bem o Plástico, de fazer o trabalho com seriedade, né? E de ser competente de cumprir a minha parte. Qual é a minha parte? Treinar o time, formar a equipe, colocar em campo e disputar a competição. Eu não vou entrar na insatisfação de ninguém que lá está por conta do convite que o Renato me fez. Eu só sei que eu não estou aqui genericamente ilegal, né? Eu estou aqui autorizado pelo presidente, sou de fato e de direito, já agora com autorização da parte dele até para representar em reunião na federação, né? Ele disse que ia ter uma reunião, que foi a reunião a respeito do presidente, e se ele não pudesse, eu ia representá-lo. Enfim, mas ele findou que ele pôde vir e eu não representei. Então, assim, eu acho que, concernente a essas polêmicas, da insatisfação, desse fogo aceso que pode estar vivo lá ainda, eu não vou entrar nesse mérito, né? Vou focar no meu trabalho, em ser responsável, em formar uma boa equipe para tentar representar o Plástico da melhor forma possível e, por que não, buscar essa vaga da Copa São Paulo, se não a primeira, mas quem sabe a segunda vaga da Copa São Paulo, com todo respeito aos meus adversários. Só para completar, eu sei que eles não vão trabalhar a favor. Mas estariam trabalhando contra? Eu vejo um pouco de resistência, né? Eu vou chamar de uma certa ciumeira, né? Ou insatisfação, né? Porque eles também têm um trabalho lá, né? O Lima tem um trabalho lá, o Júnior também. Foi o treinador
que estava... O Júnior que você fala não é o Júnior não, é o outro. Júnior Mesquita. O Júnior Mesquita. Júnior Mesquita era o treinador Isso. quando o Plácido foi rebaixado, né, agora, né? Enfim, então, eu tenho uma boa relação com o Júnior. Com o Lima eu também conversei com ele lá normal. Mas, de fato, existe essa insatisfação deles lá. E eu preferi não me envolver Isso. tanto. Você né? vai trabalhar lá ou aqui? Nós estamos trabalhando aqui porque uma logística dessa para você vir do interior para cá não é fácil, né? Mas vai aproveitar alguns jogadores de lá? Sim, na verdade, é assim, ó. Quando você falou da polêmica a sua pergunta foi, Isso. né? Porque eles não gostaram. Isso. Externaram Então, assim, descontentamento. Isso, exatamente. Mas a primeira coisa que eu fiz foi buscar os melhores jogadores que lá estavam, né? Dentre eles, o Jameson, que está no elenco, o goleiro Segovia, também que está no elenco, está no bid, inclusive, do Plácido, e os demais que lá estavam. Acho que é um jogador por nome de Enos, algo desse tipo, e mais o Bié. Eram 4 atletas, né, que a gente já tinha, que eu já conhecia, que já jogaram comigo no Vasco, né? Isso. Eu já tinha contactado eles para poder eles permanecer no elenco do Passo, mais o Matheus, que é o zagueiro que, se eu não me engano, foi para o Maitá, que jogou o profissional. A gente queria aproveitar a maioria dos zagueiro. Um bom zagueiro, por sinal. E aí eu até falei com ele falou, não, vou seguir as orientações do Jailton, né? Parece que é um cara que ajuda ele aí. Eu digo, respeitei, tudo bem. E eu fui em busca de outros atletas, né? Como a gente já estava aqui mesmo, o trabalho ia ser feito aqui. E tem essa dificuldade de ir para lá e selecionar alguém mais. Eu busquei os que eu já conhecia, que estavam num bid, inclusive, e contactei. Alguns, o Bié deu a palavra, depois voltou atrás, se eu não me engano, vai jogar pelo Nauas, né? Vai jogar contra, né, na estreia. Resumindo, é a escolha dele. Eu tenho aqui em torno de 30 jogadores, né? Que eu, inclusive, alguns eu estou tirando porque eu estava abrindo precedente para receber os atletas de lá, né? Também para poder ficar essa coisa bem... né? Fazendo na peneira. Isso, exatamente. E aí, dada a necessidade de mais atletas de nível e a gente perceber que os de lá já tinham tomado rumo para outros clubes, eu também abri o precedente para trazer alguns atletas de Rondônia, né? Que alguns que jogaram comigo ano passado pelo Plácido já estão com a gente, que é o caso do Rian, o atacante... Pelo Plácido, não, você quer dizer pelo Vasco. Pelo Vasco, exatamente. Ah, tá. O Rianzinho, que jogou conosco, que era atacante extremo, por sinal, um bom atacante. O Fran, que é o primeiro volante, né? Que também estava no Vasco e não sei por qual descontentamento ele resolveu vir aqui. E o Matheus também está aqui. Tem quantos de Rondônia? Por enquanto são 3 atletas de Rondônia e com a negociação para vir mais 2 de lá agora. Já está acertado, inclusive já está acertada a estrutura para eles permanecer aqui e vir para representar o Plácido. Evidentemente, o pastor, que num evento desse aí, numa competição dessa, mesmo o time não tendo como investir, é preciso investir alguma coisa, né? Você cuidou dessa parte também de forma antecipada com o presidente Renato? De onde vem a ajuda financeira? Não, o Renato fez uma tratativa comigo, né? Ele fez um ajuste comigo e até aqui ele está honrando, né? Até que ele está cumprindo com aquilo que foi comprometido. E, como você está falando, o campeonato sub-20 ele é um campeonato muito caro, né? E para fazer com possibilidades de montar uma boa equipe para chegar de verdade, tem que ter investimento, né? Hoje eu corri atrás... Não estou falando nem salário não é nem isso. Não, nós estamos falando de salário. Atleta, as né? mínimas condições do atleta, né? É porque você começa colocando 30 atletas no bid. Isso já custa aí quase R$4.000, né? Só para a gente começar a conversa. Quem paga? É o clube ou é você? Não, quem pagou foi o presidente Renato, né? Renato está honrando essa parte. Há um acerto comigo também para que a gente possa representar, né? Cuidar do trabalho. E como eu estava falando,
tem que ter toda uma estrutura, tem que se montar em torno dos atletas. Os atletas que vão vir de Rondônia, tem que se arrumar um lugar, tem que ter alimentação, tem que ter o transporte para levar e trazer para o treino. Ano atrasado aqui, eu calei a boca de um dirigente da CBF quando eu perguntei, ele todo empolgado, CBF social, a CBF investe no social, eu digo, por que a CBF não isenta esses clubes pobres do Brasil dessas inscrições? Você resposta. Ou até mesmo dar uma social, ajuda. Coisa nenhuma. Ou até mesmo dar uma ajuda para essas competições, né? Para fortalecer ainda mais o futebol, né? Resumindo, você tem razão, o Muniz. Então, como eu estava falando, há toda uma estrutura a ser montada, né? O Plácido, depois dessa competição do profissional que foi rebaixado, teve alguns transtornos lá, e aí esses transtornos refletem também no Sub-20, né? E aí a gente agora chegamos para dar essa força, montar essa equipe aqui. Eu queria que eles estivessem em parceria comigo, né? Eu até convidei, inclusive o Edu, pai do Jameson, ele vai fazer parte da comissão técnica. O Júnior Mesquita também está convidado para estar na comissão técnica, está inclusive não sei nem se ele vai poder entrar em campo, parece que ele tem uma punição, né? Mas o nome dele está lá para pagar essa comissão, né? Essa punição. E resumindo, a gente... Aliás, ele deveria se inscrever mesmo para ir cumprindo essa punição. Já escrevi ele. Já escrevi e ele vai cumprir essa punição. Agora, o pastor, existe nessa cláusula de contrato sua e do presidente Renato Garcia de que se você fizer uma boa campanha no Sub-20, você poderá migrar para a segunda divisão e comandar o Plácido da segunda divisão? Jesus, eu quero que você responda essa pergunta do Chico no próximo bloco. A gente precisa ir para um intervalo comercial. Você continue ligadinho que já a gente volta com mais Diário do Esporte neste feriadão. Até já! Estamos de volta com o segundo bloco do Diário do Esporte neste feriadão, Dia do Trabalhador. Obrigado você que nos assiste, nos acompanha pelo canal 8.1 ou através do nosso canal no YouTube como TV Rio Branco 8.1. Você nos assiste de onde você estiver. Hoje em nosso programa, esse programa mais que especial, a gente está recebendo o Jesus, que é coordenador do Acre Esporte e está agora à frente do Plácido de Castro no campeonato Sub-20. Chico, você fez uma pergunta para o Jesus, eu queria que você refizesse, inclusive depois eu vou acrescentar uma pergunta que eu tenho. Pode fazer. Se ele fizer uma boa campanha, professor, se você fizer uma boa campanha no Sub-20, há possibilidade de você comandar o PC na segunda divisão? Inclusive, Jesus, agora eu vou acrescentar a minha pergunta. A gente ouviu vários rumores que você seria o treinador do Plácido profissional e isso não aconteceu. Teve alguma coisa nos bastidores que rolou? Não, primeiramente, teve sim, de fato, uma conversa do Renato, me procurou e a gente conversou e depois essa conversa não andou, né, para a gente assumir o Plácido profissional. O burburinho era real, existia essa conversa. Porém, não deu certo e eu me aquietei e ele seguiu com o Júnior Mesquita na competição. Concernente à pergunta do Chico Ponte, de fazer uma boa competição e ser levado para o Sub-23, né, que no caso vai começar para a próxima temporada, isso aí não há um acerto referente a isso, né? Nosso foco, por enquanto, é apenas a competição Sub-20, tentar buscar essa vaga para a Copa São Paulo e poder representar o Plácido. Se, consequentemente, o presidente Renato Machado achar que é interessante eu permanecer na frente da equipe, e se assim for aceito pela diretoria do Plácido, eu estou à disposição, né? Estou à disposição também para montar um bom elenco, que a gente conhece nessa área de Sub-23, eu conheço muitos atletas de níveis bons, que posso, com certeza, montar uma equipe boa para representar o Plácido de Castro. Mas não há um acerto assim, ó, vai para o Sub-20, depois do Sub-20 você já é o treinador do Plácido Sub-23, até Sub que inclusive já estão treinando por lá, né, um Sub-23, se eu não me engano, né, não sei como é que é. Na verdade, há muitas coisas a serem esclarecidas referente a essa questão
da diretoria do Plástico com as pessoas que trabalham lá, o Lima, o Júnior, enfim. Eu não sei como é que eles vão administrar isso. E eu não vou entrar nessa guerra, né? Não vou entrar nesse mérito, né? Porque é uma questão que diz respeito ao presidente, ele tem que resolver. O que ele resolver para mim tá bom. Se ele achar que eu tenho que permanecer na frente da equipe depois da competição sub-20 para representar o Plástico na segunda divisão, aqui estaremos disposto a ajudar e a representar bem o Plástico em qualquer competição que a gente entrar. Jesus, você que é bem entendedor do futebol, você acha que esse sub-20 deste ano vai ser mais disputado do que o do ano passado? Jamile, boa pergunta sua. Você sempre com boas perguntas, né? Parabéns. Enfim, na verdade, eu pude fazer alguns amistosos, eu pude acompanhar alguns amistosos, eu pude ver a movimentação dos bastidores dos clubes, né? E pude perceber que a competição do Acre Sub-20, ela elevou o seu nível, né? Isso é um grande fato. Porque com essa abertura da vinda de atletas de fora para o Acre, a maioria dos clubes elas estão se fortalecendo com os atletas acreanos. E aí nós temos uma grande lacuna e uma problemática que tem que ser revisto pelos clubes acreanos e também pelos atletas acreanos, que é o problema do atleta acreano. Por exemplo, ano passado no Vasco, os atletas que mais compareciam no treino do Vasco eram os atletas de fora, que aqui estavam prontos para treinar, e o daqui a mãe não deixava, não tinha dinheiro para o ônibus, o problema na escola. É porque o de fora, pastor, tem a cobertura do empresário. O empresário, o investidor, a maioria, com todo respeito, a maioria que vem para cá, vem liso, quebrado, falido, atrás de entrar no convênio do governo, numa vaguinha do calendário nacional. Então, o empresário, ele segura o jogador quando manda para você. Até isso. Na verdade, o nosso contato, por exemplo, os jogadores que nós estamos trazendo agora não são jogadores de empresário. Não tem conversa com o empresário. Conversa com o atleta mesmo, né? Porque já jogaram comigo ano passado e eu já conhecia, né? Então, não estou trazendo qualquer um também. Mas eu digo isso, que essa problemática tem que ser resolvida. Porque, e aí hoje, a gente que trabalha com futebol de base está esbarrando uma coisa, uma polêmica que eu, inclusive, queria provocar no meio de vocês aqui, uma conversa com os clubes e com a Secretaria de Educação. Exatamente. Porque essa é uma conversa, o Muniz, que tem que ter, porque, tipo assim, hoje, a Secretaria de Educação e as escolas, elas entendem que o aluno tem que estudar. Nós também entendemos. Porém, está se tirando aí um direito da criança e do adolescente dele ter o direito ao lazer. Porque o cara passa o dia todo na escola, depois ele volta para casa 4 horas da tarde, vai fazer o quê 4 horas da tarde? 5 horas da tarde? Você tem razão. Né? Então, tipo assim, tem que ser mudado, na minha opinião. O aluno tem que estudar, mas tem que ter essa participação. Voltando para essa questão. Outra proposta, não precisa mudar, não. Mas antes de eu apresentar a proposta, só uma perguntinha básica aqui. Não estou discutindo a pergunta da Jamile, que é muito inteligente. Mas as perguntas que eu fiz, mas o Chico não são boas também, não. Ele te doeu, com certeza isso não é ciúme. Com certeza isso não é ciúme. É só uma forma carinhosa de falar com a Jamile. Nós não somos carinhosos. Não, vocês são carinhosos, mas eu fui menos carinhoso com vocês, vamos dizer assim. Porque se não tiver legal, eu digo que a gente muda o tom também. A gente tem que tratar bem as pessoas aqui. Vamos lá, então. Ai, Jesus. Complemente a pergunta que eu fiz, por favor. Só me recorde aí, por favor, que eu... Antes dele complementar, rapidinho, a nossa proposta. Ele vai complementar, rapidinho. Não precisa mudar nada. Basta o aluno comprovar que ele saiu do horário integral, ele foi de manhã e não foi à tarde, porque eu vou treinar. Pronto. Mas eles não aceitam, Chico. Se ele não comparecer ao treino, bota a foto para esse cara. Chico, lá tudo bem. Na escola. Pronto. Então é uma forma de até manter... Eu queria até provocar vocês para a gente provocar isso, chamar a secretaria. Porque, tipo assim, eles estão pensando apenas neles. E há uma disputa, por exemplo, hoje. Há uma disputa da escola com as escolinhas, com os clubes. Não dá. Mas tem. Mas não pode. E tem também essa questão da como é que eu chamo? Desse plano de aula da Secretaria de Educação. Carga horária. A carga horária, que está acabando com o direito da criança participar dos treinamentos, das competições e assim sucessivamente. Por exemplo, ano passado, um sub-13 meu, o Neto, ele, inscrito na competição, estudava tarde, falou que não ia poder ir para aula porque um jogo importante do Acre Esporte Sub-13.
Aí ele disse, eu nem sabia disso, ele falou para mim, professor, eu pedi para o meu diretor, ele não liberou, e eu faltei. Principalmente dia de prova, né? Dia de prova e dia de jogo. Mas não era prova, era só... É E isso. eles não liberavam, não aceitavam uma declaração do Acre Esporte, e ele findou Mas aqui. essa proposta vai ser aceita, eu tenho certeza. Ó. O cara compareceu para jogar, para treinar, bota Sim, presença para ele lá. legal. Não compareceu na escola nem lá. Porque não serve para todo mundo, né, o Muniz? Serve para quem está em atividade no esporte, né? Sim, exatamente. Sim, sobre o Exatamente. nível do campeonato esse ano. Então, como eu estava falando, né, os times se reforçaram, a maioria estão se reforçando. O Galvez se reforçou, o Rio Branco tem um elenco todo de fora, o Galvez tem um elenco quase todo de fora, o Vasco tem um elenco também todo de fora, né? Enfim, são atletas que você percebe que tem um nível mais elevado, de certa forma. Então, assim, quem quiser ganhar a competição sub-15 ou sub-20, vai precisar se reorganizar, se planejar para que a gente possa tomar essas vagas. Então, essas vagas vão ficar na mão de quem está se reforçando. Santa Cruz tem muito jogador também de fora. Enfim, você não pode... Aí você diz, o nível está muito abaixo. Você traz um atleta de alto nível de fora. E aí ele está aqui à disposição para treinar. Está disponível só para treinar. É claro que essa equipe vai ter um pouco mais de vantagem sobre aquela que o cara às vezes chega atrasado para o treino, não tem a estrutura necessária para dar o mínimo, como bem disse o Muniz, né, para esse atleta. Então, a competição, o nível elevou, e se quem quiser ganhar a competição vai precisar se Só organizar. sobra 8, né? Só sobram 8, né? Pastor, eu assisti até por dever de ofício vários jogos, inclusive os jogos mais importantes, os mais decisivos, e eu vi ali 2 pontos importantes. O primeiro me deixa cheio de orgulho. Não estou querendo aqui ser barrista, não temos por que sermos barristas. Mas os caras que vieram de fora não jogam mais do que os daqui. Não jogam. Então, os clubes precisam de uma vez. Para trazer jogador só para compor a equipe, é melhor trazer o Chico lá da Sobral e o Raimundinho das Plagas, não tem problema. Concordo com você Aí plenamente. traz o Emerson lá do Rio, traz o William de São Paulo, não jogam nada. Não resolve. A outra coisa, e aí vocês têm uma participação importante nisso para a gente mudar para melhor essa realidade. Na Os verdade, caras estão pegando pesado demais, meu amigo. Isso é jogo de futebol, meu amigo, não é luta corporal, não. Eu também E concordo. um detalhe, o juiz não pode nem dar a falta, o cara já vem peitando o juiz, vão devagar. Se os caras forem, se os árbitros, é bem que eles entrarem em bom senso, senão o 15 minutos tinha pouca gente em campo. E é um estresse que eu nunca vi, quer dizer, ali para eliminar o estresse, não é para estressar não, pessoal. E não é Copa do Mundo que está sendo disputado, não, campeonato sub-20, acriano. Realmente. Hã? Isso é o Antônio Muniz, isso é uma preocupação que tem que ser avaliada. Na verdade, eu sou um pouco barrista, né? Eu digo sempre para os meninos lá que são de Rondônia, que só tem 2 por enquanto comigo, o terceiro está vindo, já está no BID, já veio aqui, voltou lá para resolver uma situação. Eu digo para ele o seguinte, meu irmão, se tu vier para cá e tu for igual ou pior de qualquer atleta acriano, eu vou colocar o acriano. Não, se for igual, já é melhor voltar. Se for igual, foi igual, é melhor voltar, né? Porque, tipo assim, agora, se o cara é acima de fato, tem condição de estar acima dos atletas que eu tenho lá, ele tem que jogar. Então, eu não vou punir nem pelo acriano menosprezando porque o cara é de fora, né? E também não vou menosprezar o acriano porque o cara veio de fora e é obrigado a jogar. Tem que jogar, de fato, né? Tem que ser melhor, tem que estar acima do nível. Que tem uma despesa para você trazer eles, né? Então, assim, nós estamos pegando só de Rondônia, porque o Rio de Janeiro é mais caro, né? responsabilidade, né? Uma responsabilidade. E uma responsabilidade muito, muito importante. Então, lembrar isso, porque a gente tem orientado os nossos atletas que estão vindo de fora, vocês precisam ter um comportamento, inclusive a gente tem feito reuniões de célula, de oração, para que eles tenham uma consciência que eles estão aqui para fazer farra por aí, não. Nossos atletas não estão nenhum liberados para ir para farra, não. Nenhum. Os que estão aí... Tem muitos jogadores aqui fazendo farra, tem inclusive gente... com um treinador, né? Eu não vou entrar nesse mérito, Chico, mas assim, a gente sabe que tem umas conversas aí meio atravessadas, né? E eu, particularmente, não sigo esse caminho, oriento os meus. Nós tivemos uma célula, o jogo seria ontem, né? Nós fizemos uma célula, então, um dia antes, lá em casa. Levar os atletas a acreditar que se Deus estiver com a gente, vai ser melhor
para a gente disputar essa competição, não, que se a gente orar mais do que ele, vamos ganhar o campeonato. Mas o emocional e o espiritual falam muito É nessas importante, horas. né? E lembrar eles que eles não vieram para cá para fazer festa. A mãe deles estão esperando um filho que vai vir jogar competição, vai voltar para casa. Aí daqui a pouco o menino vai para o jogo, vai para uma festa, vai para um piseiro aí e morre, como já aconteceu aí. O caso de Santa Cruz. Você vai criar uma situação complicada para a família, né? Agora, pastor, o que você tem a dizer do regulamento, onde todos jogam contra todos? Jesus, novamente, eu quero que você pense sobre essa pergunta para você responder no próximo bloco, porque a gente vai para o intervalo comercial e rapidinho a gente volta. Então não saia daí, até já. Estamos de volta com o terceiro bloco do Diário do Esporte. Lembrando que você, além de nos assistir pelo canal 8.1, diretamente da sua residência, você também nos assiste pelo nosso canal no YouTube. Com TV Rio Branco 8.1, você assiste o nosso programa de onde você estiver. Pode, inclusive, assistir todos os nossos programas anteriores que ficam salvos no nosso canal. Temos as nossas redes sociais, o nosso Instagram com @ORioBranco. O nosso contato oficial no WhatsApp, que sempre aparece aqui na tela. E também, para você que não quer perder nada de esporte, acompanhar as quentinhas saídas do forno, você pode acessar o blog do chicopontes.com.br, o blog mais acessado de esporte aqui da nossa capital. Agora, blogzinho, eu queria que você refizesse a pergunta do bloco anterior para o nosso entrevistado, Jesus. Melhor apresentadora da TV Acreana, vou perguntar ao professor Jesus, como é que você viu aqui, o regulamento, onde todos jogam contra todos? Foi bom? É bom isso aí? Chico, na verdade, eu estava até conversando com alguns dirigentes de clube, dizendo o seguinte, os clubes sempre reclamaram que o cara ganhava a competição sub-20 e ia para a Copa São Paulo jogando 20 jogos, 30 jogos, e os caras jogavam lá 80 jogos lá fora. Então, se agora fizeram a competição para a gente jogar mais, não é bom? Na minha opinião, é boa. Né? Eu acho que é legal. É claro que se torna mais caro, né? Isso é uma grande verdade, né? Eu vi uns caras aí metidos endinheirados aí, que estão nos clubes aí, não sei o que, vai ficar muito caro. Pô, mas tu não estava reclamando, tu não é metido a rico, né? Cheio do dinheiro, por que tá reclamando de uma competição sub-20, né? Esbanjava dinheiro por aí nas competições, aí estava reclamando lá na reunião, eu vi lá que ia ser muito caro, então tipo assim... mas eu particularmente, eu acho que isso dá mais rodagem aos atletas, né? Você vai, em caso de você passar por uma Copa São Paulo, você vai jogando mais, né? Então, eu acho que é importante. Se tem como também dar mais oportunidade para atletas que precisam de oportunidades, né? Por exemplo, a minha ideia, eu preciso tentar me classificar o mais rápido possível, para mim poder ter chance de abrir ali uma possibilidade de colocar um atleta que eu quero testar, né? Dar mais oportunidade para eles. Então, a competição longa, eu acho interessante que você abre precedente para você colocar outras pessoas para dar mais oportunidade. Vamos lá, Chico, para deixar o telespectador ainda mais por dentro dessa forma de disputa. Jogos entre si, todo mundo joga, né? Pontos corridos? Isso. Não. Vamos explicar então. Não é pontos Como corridos. é que é? Primeira fase, todo mundo joga com todo mundo. Todo mundo. Aí classifica 8. Só sobra 8. E aí? Vamos Vamos lá. desses 8 vamos pro mata-mata. É assim a forma. Mais legal assim. Eu achei bacana, Muniz. Só porque tem time aí que apronta com o anterior e no ano seguinte o outro time não tem nem a oportunidade de jogar com ele de novo. Exatamente. Não conseguiu se classificar e passou batido. Isso. Agora não. Aprontou no ano anterior, vai se encontrar no ano seguinte. Exatamente. E aí, meu amigo, quem for melhor leva. Exatamente. Jesus, eu recebi de um telespectador esses dias uma pergunta que foi para o Igor do Galvez e eu acho que você também pode responder. Ele mandou assim, boa tarde, como seria começar um processo de descariocarização da base do futebol acreano? Quantos cariocas tem o Galvez, Santa Cruz, Vasco, Rio Branco, Maitá e etc.? Treinadores cariocas, quanto temos? Receber dinheiro público não deveria ter uma regra para a porcentagem de cariocas ou de outro estado na categoria de base? O que você acha? Na verdade, vou ser sincero com você. Eu acho que
Eu, inclusive, falei isso na reunião. Está na hora de diminuir a quantidade de atletas de fora, para nós dar mais oportunidade para os atletas aquitantes, né? Porém, por que que eu... Aí você me pergunta, por que que eu estou trazendo esses aí de Rondônia? Por enquanto só são 3, né? Eu tenho como trazer 5. Porque eu estou tentando me aproximar dos clubes que estão se reforçando. Mas você falou isso na reunião da federação ou falou para um grupinho fora, Na verdade, uma eu não falo. panelinha fora da federação? Não, Chico, na verdade eu não tenho panelinha, né? Você viu que a resposta foi à altura da Na verdade, eu não foi eu tenho panelinha. Eu apenas não falei lá na reunião. Você não falou na reunião? Não falei porque eu não Então tinha... falou para uma panelinha. Não, Chico, eu não falei na reunião porque eu não tinha a voz ainda para falar tá, pelo agora passe. entendi. Né? Eu só fui lá mesmo. Tá. E eu não pude, inclusive, nem pegar a bola que o presidente na época deu para todo mundo. Quantas vezes né? você é maldoso com Entendeu? o Jesus? E você tem vontade de falar isso para o novo presidente da federação? Não, eu vou falar. Ainda vai falar? Eu vou falar, sim. Beleza. Algumas ideias que são importantes, eu vou falar para o novo que vai se consolidar na frente da presidência da federação. Tem seu apoio, Olha, o presidente? O Adriano? eu não Cada tenho um voto, tem não, uma Adriano. ideia. Tem? Gente, o Jesus ainda não terminou. Não, então fala. Jesus, por favor. É porque ele termine. está atrapalhando ali, tentando desconcentrar. O Chico fica dando alfinetada. Então, Vai dar outra? eu acho que, concernente a essa questão de muitos atletas de fora, todo o clube está trazendo, e aí estão trazendo demais. Porque, tipo assim, ó, você pode, inclusive, trazer um time todo de fora. Se você trouxer antes, que é o que muita gente... Por exemplo, o Galvez tem um time todo de fora. O Vasco tem um time todo de fora. Talvez não. O Galvez tem. Não tem. Chico, não fala isso A não. maioria dos jogadores do Imperador é... Tem gente Interior. Chico, Mas não... Tem gente Chico, deixa eu fora, falar aqui pra você. Interior. Tem Quando gente eu digo fora um time todo de fora, eu digo que tem no mínimo 11. Ah, tá. 11 é um time, né? Então, assim, eles têm um Talvez time... não tenha 11 não, mas tem muitos jogadores assim. de fora. tem. Todos os times têm. quase Agora o todos. Vasco é 100%. O Vasco é quase Agora, tem um unanimidade. detalhe, ó. 100%. Isso é preciso ser feito um trabalho de forma muito silenciosa, porque primeiro não pode ter lei nesse sentido. Tem lei quando é para, por exemplo, Mas pode ter critério. os países, Pode ter os critério. países limitam o número de jogadores estrangeiros. Ei. Jogando e inscrito. Exatamente. Agora, você não pode. Mas a federação pode criar um Brasil, critério. exatamente. Ela pode criar um critério para isso. Juridicamente Acho que- é meio complicado. Vai acho ter que pode ter critério. Afinal de contas, tudo é Brasil. Eu tenho uma ideia para Chico? isso aí. Ou então se abre precedente para escrever logo todo mundo. Eu tenho uma ideia para acabar com esse negócio de estar... Eu gosto das suas ideias. Eu já disse que eu não tenho nada contra baiano, contra cearense, até porque meu pai era cearense, E aí? contra carioca, contra paulista. Meu amigo, sabe qual é o critério? O clube que tiver mais jogador do Acre Vai ter é premiação. o que recebe a melhor premiação. Pronto. E quem tiver mais jogador de fora recebe menos. Acabou o papo. Porque, Chico, Acabou o papo. Chico, até porque assim, quem está trazendo tem dinheiro. né? Exatamente. Não tem necessidade de receber Exatamente. Está respondida a pergunta do seu internauta. Boa ideia. Concordo. Blogzinho é não, demais. não, Discordo de você, diário. mas agora eu concordo. Pronto, resolve o problema. Esse blogzinho é demais. Agora, Jesus, a gente não poderia deixar de falar de um assunto que é o que está na boca do povo em relação ao futebol aqui, que é a Federação de Futebol aqui do nosso estado. Para você, o Adem Araújo deve sim assumir, na verdade dizem que já assumiu, tá? Um disse, assumiu, não assume. Para você, ele deveria realmente ficar à frente da federação? Vou começar dizendo o seguinte, que apesar de eu ter tido alguns problemas que foram público notório com o Antônio Aquino Lopes, mas que depois ficou tudo ok, a gente lamentamos muito a partida dele por conta do trabalho que ele fez, o legado, e é inegável isso, né? Agora, na minha opinião, esse primeiro momento, que até porque eu não tenho um voto nem pelo Plástico, nem pelo Acre Esporte, nem por canto nenhum, né? É só apenas a minha opinião, para se apaziguar os problemas que poderão surgir inerente a essa situação, era interessante, era importante que se permanecesse o empresário Adem Araújo, até por todo um legado, por já ter investido muito no futebol acreano, né? Eu não sei qual as regras lá para ele permanecer ou não, mas assim, na minha opinião, acho que o Adem seria o cara ideal nesse momento
para que se apaziguasse tudo até que viesse uma nova eleição e aí ele, se tivesse direito de disputar, se não tivesse, se afastasse, mas que nesse momento tem que se ter um entendimento de apaziguar, porque senão isso vai virar uma guerra e aí isso vai prejudicar o futebol criança. Com certeza. Querem comentar, meninos, sobre isso ou não? Não, só um detalhe. O Aquino passou tanto tempo na presidência da federação que pouca gente conhece o estatuto. Mas independente do que está no estatuto ou não, pela regra geral, no caso de morte, tem a vacância do cargo, que eles chamam. Depois de 7 dias, automaticamente o vice assume. Não tem nada contra o vice, ele é automaticamente empossado. Não precisa nem de lero-lero, não precisa de cafezinho, de salgadinho, de festinha. Ele automaticamente é presidente. Então, o presidente da Federação de Futebol do Estado do Acre, hoje chama-se Aden Araújo da Silva. Pronto. O resto é conversa fiada. Houve essas questão dessas reuniões que teve aí, um detalhe ainda. Que criou-se uma polêmica em cima disso. Quer entrar na justiça? Todo mundo pode entrar na justiça. Todo mundo pode. Agora, para ter sucesso? Duvido. Até 2027, abril de 2027, querendo ou não, o Aden é o presidente da federação e fim de papo. Só Deus tira ele de lá. Nem o Papa tira. Já até Jesus? Também. Jesus. Só Jesus você pode. Muniz e Jamile, Chico Ponte, Jesus. eu estava conversando com as E Jesus pessoas. já está apoiando. Tem apoio de Jesus. Até Jesus, pronto. Não, o Aden é um cara, já até dei uma brigada com o Aden uma vez também, mas ele é um cara, partindo desse princípio, dizer aqui para todo mundo que está preocupado com o Aden, cara, o Aden é um cara que não guarda mágoa. Até onde eu sei, ele não guarda mágoa, né? Ele não tem, inclusive, no problema que eu tive com ele, foi um disse-me-disse também, e aí ele me encontrou no Araújo e falou, tá com raiva de mim? Falou, não, esquece, não tenho raiva de você, não tenho raiva. É tanto que, nesses últimos dias, ele deu um patrocínio para o Acre Esporte, e patrocinou ali 2 uniformes maravilhosos para a gente. Então, enfim, quando eu digo isso, não é por causa do patrocínio em si, eu digo por conta do que ele já fez pelo futebol criança. Exatamente. Por ser legalmente, né, lá, o vice, fazendo, né? e assumir automaticamente. Agora, se houver impedimentos, não somos nós que vamos dizer que ele tem que assumir ou deixar de assumir. Estou falando daqui que nesse momento ele é uma pessoa importante para apaziguar os problemas que poderão surgir por conta da vacância do cargo. O Acre Esporte já tem CNPJ? O Acre Esporte tem CNPJ, o Acre Esporte vai buscar sua filiação na federação e o Acre Esporte sonha grande. Tudo bem, Jesus. Jesus, a gente já está com o tempo estourado. Para finalizar, eu queria que você desse sua opinião de quem entra aí como favorito no Campeonato Sub-20, para você, os clubes. Plástico Castro. Não, Eu digo que o Plástico Castro eu estou brincando, né? Eu nem coloco a gente como favorito, mas eu acho que os favoritos são aí o Rio Branco, o Galvez, o Vasco, por conta da estrutura que se está investindo nesses clubes, né? Eu acho que os demais, o Santa Cruz, né? Agora, os demais eu acho que vão ter que correr por fora. Independência. A minha postura, ela vai ser a seguinte. Por fora vai correr. Quer correr do Já tempo. vai querendo correr. Correndo para fora. A minha postura, esse Muniz é uma benção. A minha postura, ela vai ser a seguinte: os meus atletas serão orientados a correr caladinho. O Plácido vai correr calado, sem falar muita coisa. Eu acho que é matar um leão por dia. Vamos para o primeiro jogo contra um clube que é lá do interior, apenas o nome. Os atletas são do Santa Cruz, o Sub-17. Você está falando da aula. Fortalecido pelo Santa Cruz, com alguns atletas Sub-20. Então eu não vou para um jogo bobo, eu já sei disso. Porém, eu já orientei a minha equipe da necessidade que nós temos de ganhar esses 3 primeiros jogos, né? Porque aí daqui a pouco nós vamos enfrentar uns clubes. O meu primeiro jogo é contra o Nauas, o segundo é contra o Andirá, o terceiro é contra a CEMUB. Então, depois disso eu vou começar a encarar os jogos com clubes que, se não vão estar tão bem, mas pelo menos tem uma estrutura muito grande. Clube de investidores. De investidores. É o caso do Rio Branco, que tem tá cariocado, tá Vasco, clube de investidor. O time, veja bem, o Sub-20, exceto o Chico Ponte, a gente não tem você não acompanha muito os treinamentos. Então, às vezes acontece uma coisa, ninguém fica sabendo. Então,
Por que o seu time viveu ano passado a síndrome da mulher bonita sem conteúdo intelectual? Ou seja, ela de longe ela impressiona, de perto decepciona. Ou seja, o seu time começou muito bem, obrigado, foi um dos melhores sistemas defensivos. Chegou, acho que na quinta rodada, sem tomar gols. E aí, no final, foi a decepção. O que foi que houve ali? Na verdade, desde o começo... Você perdeu jogadores? Perdi, é assim, ó. Porque a competição, ela tem uma regra. Você escreve 30 atletas. Sim. Se você escrever o cara errado, e ele abandonar o barco, você perdeu uma vaga. Você não pode mais... Não pode mais tirar ele e colocar outro. Então, assim, eu tive algumas perdas de contratações pontuais que nós trouxemos e que tiveram que voltar para casa. Alguns com problema, outros com um problema pessoal. E eram mesmo. jogadores que... Isso, que era né? importante. Por exemplo, no Vasco tinha um TikTok. Um bom atleta, jogador, atacante perigoso que poderia me ajudar. E no Vasco eu precisava de Qual o nome dele? 3... O TikTok, né? Porque não tinha como escrever o Facebook, o Instagram. É tipo assim, eu tinha, por exemplo, eu tinha necessidade de 3 atletas no Vasco. Eu até falei para o Google, eu falei, Google, eu preciso de um zagueiro para jogar ao lado do Renan, um meio de campo para me ajudar a colocar essa bola chegando no ataque e um cara que coloca a bola para dentro. O que faltou para o Vasco foi isso. O Vasco teve a melhor defesa, né? Só pegamos 2 gols na competição, né? E se nós não pegamos o gol contra o Rio Branco, que foi aos 3 minutos do primeiro tempo, Estaria na final. nós estaríamos na final e estaríamos na Copa São Paulo. Mas, infelizmente, nós pegamos o gol e, mais uma vez, eu fiquei em terceiro lugar, que lá em 2019 ficamos também em terceiro lugar pelo Passo. Mas foi uma excelente campanha. Foi excelente. Eu até imaginei que eu ficaria no Vasco, né? Mas quando entra a questão da estrutura financeira aí, quem não tem a estrutura vai ter que arrumar outro clube, né? E foi o meu caso. Mas eu agradeço aqui já ao presidente Renato Garcias pela oportunidade. Se Deus quiser, nós vamos fazer um trabalho forte e vamos representar bem essa equipe honrosa do interior do Acre, o Tigre do Abunão, o Plata de Castro. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Que Deus abençoe e continue prosperando e dando muita saúde para vocês fazer esse programa por muitos e muitos anos. Jesus, nós que agradecemos, desejamos boa sorte e vamos nos encontrar na competição, com certeza. Quero saber o boa tarde de vocês de hoje, blogzinho. Acabou, já. Mandar um abraço para todos os trabalhadores e para os acrianos que estão desempregados, esperando uma oportunidade na vida de sustentar suas famílias. Meu boa tarde vai para todos os trabalhadores deste país que trabalham e lutam e acabam vendo o dinheiro deles sendo surrupiado, como agora essa de um golpe de mais de 6 bilhões de reais. Que vergonha. É outro detalhe. Aos dirigentes de clubes que estão se movimentando contra o Adem. A gratidão, meus amigos, é muito mais que uma qualidade, é uma virtude. É mais que uma virtude. É a síntese de todas as virtudes. Vocês são ingratos. Boa tarde. Obrigada a você. Quero só dar meus parabéns aos trabalhadores que eu esqueci, a todos os trabalhadores que estão aí trabalhando em busca do pão de cada dia. Nossos parabéns para vocês também. E obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Diário do Esporte neste feriadão. Um ótimo feriado a todos, um bom dia do trabalhador. E até amanhã, ao vivo, às 12h45, nós temos um encontro marcado no melhor programa esportivo da região norte, que é o Diário do Esporte. Então, até amanhã.